E aí, hoje a gente vai mergulhar numas técnicas bem diferentes, fascinantes mesmo, para moldar a realidade. A proposta vem de uma figura super enigmática chamada Tuft, a sacerdotisa. A ideia central dela é que a nossa vida é como um filme, sabe? E a parte mais interessante é que a gente pode aprender a ser o diretor desse filme. Vamos entender como isso funciona. Então, de onde é que vêm essas ideias, né? A fonte é tão intrigante quanto os conceitos. Olha só a capa do livro. Já prepara a gente para algo bem misterioso e direto. Tuft se apresenta não como uma autora qualquer, mas como uma sacerdotisa do Templo de Ísis, com 3.000 anos de idade. E ela diz que está aqui para entregar o manual de instruções do ser que a gente nunca recebeu. E aqui está a base de todo o pensamento da Tuft. A premissa é que a maioria das pessoas meio que joga o jogo da vida sem conhecer as regras. Pensa bem, a gente aprende a cuidar do corpo, mas quem é que ensinou a gerenciar os pensamentos ou a realmente direcionar a realidade que se vive todo dia? É um ponto para se pensar, né? Ok, antes de partir para as soluções, vamos primeiro entender o problema que a Tuft aponta. Segundo ela, a maior parte do tempo a gente vive num estado de sono, mesmo de olhos bem abertos. Aqui, a Tuft faz uma distinção que é crucial. Estar adormecido é quando a atenção fica completamente sequestrada, sabe? Seja por pensamentos aleatórios que não param ou por coisas que acontecem ao redor. É o famoso piloto automático. Já o oposto, estar desperto, é trazer a atenção para um centro de comando, um lugar de onde dá para observar o mundo interior e o exterior ao mesmo tempo. É daí que vem a capacidade de agir de forma consciente e eficaz. Essa citação aqui, ela resume tudo. Para Tuft, a nossa atenção é a nossa própria essência. Se ela não está sob controle, a gente vira simplesmente um ator seguindo um roteiro que não foi a gente que escreveu. Isso vale tanto para quando estamos acordados quanto dormindo. A linha que separa o sonho da realidade é bem mais fina do que se imagina. Bom, então como é que se faz essa transição de ator para diretor? A Tuft oferece um conjunto de ferramentas bem práticas, a gente vai explorar as principais. Irradiar a doce harmonia, acessar o poder de vidas passadas e um método de ação tripla. Tudo isso para, finalmente, conseguir direcionar o próprio filme. A primeira técnica foca em algo que é a base de tudo, a atmosfera. A ideia é criar um estado interno que, segundo a Tuft, influencia diretamente o que acontece do lado de fora. Mas o que é essa tal de doce harmonia? Olha, não é sobre esperar passivamente que sentimentos bons apareçam do nada. Pelo contrário, é a prática ativa de criar uma atmosfera de celebração e conforto ao redor. É uma escolha deliberada que, de acordo com a Tuft, sintoniza a gente com o fluxo positivo da vida. E como é que se cultiva isso na prática? A ideia é encontrar alegria no cotidiano, transformar o que é mundano em algo especial e manter uma atitude positiva, não só com as pessoas, mas com a própria realidade, não importa o que esteja acontecendo. É quase como carregar o próprio oásis para onde quer que se vá. E aqui vem o pulo do gato. A própria realidade, segundo a Tuft, responde a essa energia. Ao irradiar harmonia, o mundo ao redor começa a espelhar essa mesma harmonia de volta. É um princípio de ressonância puro em ação. Agora vamos para a segunda técnica. Essa aqui é ainda mais intrigante e fala sobre recuperar poder e talentos de encarnações anteriores. E para acessar esse poder todo, a Tuft nos apresenta uma ferramenta central e, vamos dizer, bem misteriosa, a tal da trança da intenção. Então a trança é descrita como um centro de energia que se sente atrás das costas, quase como se fosse um membro fantasma. Esse é o centro da intenção externa. Enquanto a intenção interna ajuda a gente a agir no agora, a externa funciona como um projetor de cinema, usando a trança para iluminar e, literalmente, criar a próxima cena do filme da nossa vida. E o processo para usar essa trança é surpreendentemente direto. Primeiro, despertar. Trazer a consciência para o momento presente, para o aqui e agora. Depois, focar a atenção na trança até sentir que ela a ativou. E, por fim, com ela ativada, declarar o direito de reaver todo o poder e a força que a alma já acumulou. Segundo a Tuft, quando se fala a partir desse centro de poder, a realidade escuta. Agora, a gente chega na técnica final, aquela que integra tudo. É o método que combina o trabalho interno e o externo para criar uma transformação completa. É onde a maestria e a sinergia realmente acontecem. A chave aqui é a integração total. Não adianta só visualizar ou só agir. A verdadeira maestria para Tuft vem de mover 3 frentes ao mesmo tempo. Isso garante que a mudança seja inevitável. Vamos detalhar essas 3 ações.
A primeira é impulsionar a realidade, usar a trança para definir o filme futuro. A segunda é impulsionar a si mesmo, atuar no presente como a pessoa que já alcançou aquele futuro. E a terceira é impulsionar por dentro, fazer as ações físicas necessárias que estão alinhadas com essa nova identidade e realidade. É um movimento completo. E a Tuft é incrivelmente direta sobre a eficácia desse método. Ela afirma que quando essas três ações trabalham em sinergia, juntas, elas criam um impulso tão poderoso que a manifestação do objetivo não é só provável, é uma garantia de 100%. E assim a gente chega na conclusão. A proposta da Tuft é uma mudança de perspectiva radical. Deixar de ser uma marionete num roteiro desconhecido para se tornar o produtor consciente do próprio filme. Então, recapitulando, a gente tem 3 ferramentas poderosíssimas. A Doce Harmonia cuida da atmosfera do filme, do clima geral. A recuperação do poder de vidas passadas fornece a força e a confiança para o ator principal. E a ação tripla é a técnica de direção que une o roteiro, a atuação e a produção para criar a cena desejada. E essa citação final, ela resume perfeitamente a filosofia da Tuft. É um chamado bem poderoso para a gente parar de ser espectador passivo, que só deseja e espera, e passar a ser criador ativo, que compõe a própria realidade. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Se o mundo exterior é mesmo um espelho do nosso interior, o que será que a realidade anda refletindo sobre cada um de nós nesse exato momento? A resposta, segundo a Tuft, está sendo projetada na tela bem na nossa frente.